só virar aqui a imagem, só para vocês lerem. Virou? Virou? Virou. Tá dando pra ler. Pronto. Cristo em Filipenses e Colossenses. Esse vai ser o tema dos próximos 3 meses, quando nós estivermos estudando a lição da Escola Sabatina. Então hoje nós vamos, na lição de hoje, nós estamos já vendo um pouco. Na lição de hoje nós estudamos um pouco sobre o contexto em que esses dois livros foram escritos. Filipenses e Colossenses são cartas da prisão. Teve várias cartas que Paulo escreveu em liberdade e teve algumas que ele escreveu no período que ele já estava preso em Roma. Algumas ele escreveu no período que ele estava preso em Cesareia, outros que ele estava preso em outros lugares, mas essas duas foram escritas enquanto Paulo estava na prisão, enquanto Paulo estava na cadeia lá em Roma, no primeiro aprisionamento dele. Isso aconteceu ali por volta do ano 60 ao ano 62. Que inclusive foi nesse período, se não me engano, que estavam sendo escritos os evangelhos, os 4 evangelhos. Começaram a ser escritos nesse período, a partir dos anos 60. Então, nesse período aí, Paulo estava preso em Roma. E aí, os livros de Efésios e de Filemão também foram escritos nesse período. E aí a lição manda a gente ler Efésios e Filemão, só para a gente entender como Paulo ele se denomina, como Paulo ele se chama nesse período que ele está preso. Então em Efésios 3, verso 1, diz assim: Por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Então ele fala o prisioneiro de Cristo Jesus. Essa é uma expressão muito bonita que ele usa em várias cartas, querendo dizer que não foi que Deus está aprisionando ele, não é que Jesus o está deixando, não é que ele está preso pela fé, não é isso. Querendo dizer que ele está ali na cadeia por amor à causa de Jesus. Ele está ali preso, está ali cativo por amor à pregação do Evangelho. Então essa expressão Paulo usa em Efésios 3:1. E o livro de Filemão, que vem antes do livro de Hebreus, também Paulo usa a mesma expressão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Então ele se considera alguém que está ali preso por falar de Jesus, né? Por pregar de Cristo. Inclusive essa prisão em Roma aconteceu pelo fato de ele ter, lá em Jerusalém, ele ter aparecido diante dos judeus, e aí os judeus condenaram ele à morte, os romanos interviram e depois levaram ele para julgamento. E daquele julgamento ele apelou para César, apelou para o imperador, e dali ele foi levado diretamente para ser julgado pelo imperador Nero. Então, essa ida para Roma foi por causa desse apelo de Paulo. No lugar onde ele estava sendo julgado, lá em Jerusalém, se ele fosse julgado apenas pelos judeus, os judeus iriam fazer alguma tramóia, como já estavam fazendo, para matar Paulo diretamente. Mas Paulo queria ir para Roma, porque Roma era o centro do mundo, e lá, onde ele quer que ele pregasse, a mensagem dele ia se espalhar tanto pela cidade, quanto por todo o império. Então era um sonho de Paulo ir para Roma. Só que Paulo sonhava em ir para Roma em condições normais, né? E apenas como um pregador livre. Só que o jeito como as coisas aconteceram, ele teve que ir para Roma como prisioneiro. E aí Paulo vai para Roma e lá ele é preso, fica lá encarcerado, mas ele ainda tem a liberdade de escrever cartas para as igrejas que ele deixou por todos os lugares onde ele passou. E nesse período que ele está preso, ele se descreve como um embaixador em cadeias, Efésios 6:20. Ou seja, ele está preso, mas a verdade, a palavra de Deus, não está presa. Tudo aquilo que ele escreve é direcionado ao seu destino e as cartas foram preservadas e chegaram até nós. Então,
poderia ter pensado assim, tô na cadeia, não tem mais nem o que eu fazer. Ele poderia ter ficado ocioso, ele poderia ter ficado depressivo, poderia ter ficado pensando que ali a obra dele tinha acabado, mas enquanto ele estava preso, ele escreveu muita coisa importante. A obra dele continuou enquanto ele estava ali limitado naquelas 4 paredes. Então, quando ele estava preso pela segunda vez em Roma, Paulo escreveu 2 Timóteo, que é considerado uma carta pastoral. Então, 5 livros do Novo Testamento, pelo menos, foram escritos enquanto Paulo estava nessa prisão em Roma. Se não me engano, é a prisão Mamertina, a mesma prisão que Pedro foi preso. Não, Timóteo, quando chama de irmão, é a mesma coisa que eu chamar você de irmão. É irmão na fé. E aí, olha só, em nenhuma dessas cartas Paulo menciona onde estava preso. E aqui a lição de hoje ela vai esmiuçar onde Paulo realmente estava preso. Porque tem estudiosos que dizem que ele estava preso em Éfeso, tem estudiosos que dizem que ele estava preso em Cesareia, mas nenhuma evidência comprova isso, né? E em algumas partes dessas cartas de Efésios, ou de Filipenses e de Colossenses, Paulo ele fala sobre um pretório. Um pretório era um lugar onde o governador romano ele residia. Então, o lugar onde Pilatos morava em Jerusalém também era chamado de pretório. Então, tem pessoas que acham que Paulo escreveu Filipenses e Colossenses em Jerusalém. Só que isso não tem fundamento. Paulo não escreveu essas cartas lá em Jerusalém e nem em Cesareia. E também Paulo às vezes usa esse termo pretório para falar sobre a guarda pretoriana, ou seja, aquele conjunto de soldados que faziam a guarda do imperador. Então, se Paulo estava se referindo não ao local, mas à guarda pretoriana, que eram os soldados que eram da guarda pessoal do imperador, então ele estava em Roma. Ele estava sobre o poder dos soldados do imperador. Nero mandou colocar Paulo numa prisão romana sobre a guarda dos seus próprios soldados. Então, quando ele fala pretório ou guarda pretoriana, ele está falando dos soldados do imperador que foram designados para guardar ele, certo? Então, tudo leva a crer que Paulo estava em Roma. E essa guarda pretoriana passou a conhecer o evangelho através de Paulo, porque via Paulo pregar. Inclusive, o livro de Atos termina assim, com Paulo pregando na cadeia. Chegam as visitas, chega ali um público perto da cela, e lá ele prega para essas pessoas da cadeia mesmo. Então, de tabela, ele pregou também para os soldados. Os soldados ouviam as palavras dele. E também, quando Paulo mandava as cartas, provavelmente as pessoas, os guardas, tinham que ler antes de mandar. Toda prisão é assim. O prisioneiro, quando quer mandar alguma carta, alguma mensagem para o mundo exterior, os carcereiros precisam investigar o que ele está escrevendo. Porque vai que ele manda alguma mensagem combina alguma tramóia ali para sair dali, algum plano de fuga. Então eles têm que ler. Então eles acabavam lendo as epístolas. Os guardas foram as pessoas que leram as epístolas de Paulo de primeira mão, antes do resto do mundo e antes de nós conhecermos as cartas de Paulo. Quem leu primeiro foram os guardas. Então Paulo pregou tanto para as pessoas que vinham visitar ele, quanto para as pessoas para quem ele mandava a carta, quanto para as pessoas que liam a carta antes dela ser mandada. Então os guardas pretorianos, que chegavam a mais de 14 mil pessoas, os guardas que estavam cuidando dele, tinham acesso à verdade. E então Deus evangelizou aqueles homens ali de uma forma indireta, mas eles foram impressionados com a coragem, com o zelo daquele homem que estava ali naquela cadeia. Diferente de todos os outros presos que estavam definhando, que estavam ali dia após dia se deteriorando ali na prisão, Paulo estava pipocando. Paulo estava cheio de energia, escrevendo, mandando mensagens, pregando e falando de Deus, mesmo em condições adversas. E um outro detalhe que mostra que Paulo estava em Roma é que ele mandava várias vezes saudações para os crentes que estavam na casa de César, ou seja, em Roma.
Então Paulo escreveu isso direto da toca do lobo. Ele não escreveu em outro lugar do mundo, ele escreveu diretamente de Roma. Aí a gente tira uma lição muito importante para nós hoje. Será que a gente consegue tirar proveito das dificuldades? Por que isso nem sempre é algo fácil de fazer? Sempre numa situação difícil, a gente sempre olha para o negativo e a gente se resigna a pensar desse jeito. Mas Paulo, ele aprendeu a estar contente em qualquer situação. Ele aprendeu a tirar proveito de qualquer situação complicada. Então, seja no navio, em naufrágio, seja sendo perseguido, seja sendo açoitado, apedrejado, humilhado em qualquer lugar, ele sempre aprendeu a tirar vantagem disso. De qualquer lugar do mundo que ele estivesse, ele continuava pregando o evangelho. Então, gente, como é que nós podemos aprender com Paulo a pregar o evangelho em qualquer situação? Será que a gente só prega quando as coisas estão favoráveis? Quando tudo está propenso para a gente pregar? Ou também em situações complicadas a gente também está disposto a falar de Jesus? Paulo continuou pregando, mesmo no final da sua vida. Mesmo se estando preso no lugar mais perigoso do mundo, pregar o evangelho, que era em Roma. No lugar onde estavam as pessoas que mataram Jesus. Então Paulo foi lá e falou de Jesus para aquelas pessoas. Como é que nós podemos tirar lições disso para a nossa vida? Quantas vezes a gente hesita quando a situação começa a ficar um pouquinho mais difícil do que já é? Então, qualquer lugar pode ser oportunidade para evangelizar, exatamente. Então, foi por isso que o próprio Paulo escreveu: pregue a tempo e fora de tempo. E foi por isso que Deus disse a Ezequiel: quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então, o evangelho só está estagnado, só não foi pregado ao mundo todo por causa da leniência dos próprios adventistas. Eles preferem ficar na mesma zona de conforto, no mesmo lugar, do que se arriscar para levar a mensagem. Então, que Deus possa ter misericórdia de nós, que nós possamos ter a disposição de acordar, de olhar para a vida de Paulo e queremos fazer além do que ele fez. Se nós nos dispusermos a ir além do que os reformadores fizeram, além do que esses pregadores do passado fizeram, então Jesus vai voltar mais rápido do que a gente pensa. Então vamos nos dispor, vamos nos preparar, vamos pedir a Deus coragem e fé para nós sermos heróis da fé nos dias de hoje. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Muito obrigado, Senhor, por essas lições aprendidas no dia de hoje. Que possamos, Senhor, ter a mesma intrepidez, que possamos ter a mesma ousadia que esses homens tinham de desafiar a morte se for preciso, de viver e morrer para Ti. E que o Teu Evangelho só possa ser pregado através de nossas palavras e através do nosso exemplo, tanto aqui, onde nós vivemos, como em outros lugares do mundo onde tem missionários correm risco de vida. Então, Senhor, cuida deles, cuida de nós também, para que o Espírito Santo seja derramado logo, para que o Senhor volte mais rápido ainda e para que nós possamos ir para o céu também. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.